de um assunto muito triste, que é sobre o abandono de animais domésticos. Abandonar um animal doméstico, além de ser uma crueldade, também é um crime que pode dar cadeia e multas, tá? Então, eu vou ler para vocês que a denúncia de maus tratos é descrita no artigo 32 da Lei Federal número 9.605, Lei de Crimes Ambientais. E o artigo 164 do Código Penal prevê o crime de abandono de animais para aqueles que introduzirem ou deixarem animais em propriedade alheia, sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. A pena prevista para o artigo 32, que é aquele onde as pessoas abandonam os seus bichinhos, é de detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. E a pena prevista pelo artigo 164, que é aquele onde as pessoas simplesmente muitas vezes pegam um bichinho que não querem mais e jogam na casa dos outros ou no pátio das outras pessoas, uma coisa que já fizeram comigo, tá? A pena prevista para isso é de 15 dias a 6 meses ou multa. Bom, em caso que vocês presenciarem alguma coisa desse tipo, vocês precisam levar na delegacia, para fazer o boletim de ocorrência, uma cópia do artigo 32, tá? Porque muitas vezes nós temos tantas leis no nosso país que a maioria das pessoas nem conhecem essas leis. E muitas vezes um policial, um delegado, ele pode desconhecer essa lei. Mas o fato dele desconhecer a lei não invalida a lei. Portanto, vocês devem levar uma cópia desse artigo 32, tá? E também da Lei 9.605/98. E é bom que vocês levem juntos também o artigo 319 do Código Policial. Porque esse policial ele é obrigado a fazer esse boletim de ocorrência, tá? E se ele se recusar, vocês mostrem para ele esse artigo 319. Agora, se mesmo assim ele se recusar a fazer esse boletim de ocorrência, vocês peguem o nome desse policial e dirijam-se ao Ministério Público e façam uma denúncia desse policial, tá? Então, o que diz o artigo 32 da Lei Federal 9.605/98? Ela diz o seguinte: é considerado crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena para isso, pena detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. Aí o parágrafo 1º dessa lei diz o seguinte: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais vivos ou ainda para que fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 1/6 se ocorrer a morte do animal. Os atos de maus tratos e crueldades mais comuns são o abandono, manter um animalzinho preso por muito tempo sem comida e contato com seus donos, deixar um animal em lugar impróprio ou anti-higiênico, o envenenamento, agressões físicas covardes e exageradas, mutilação, utilização de animais em shows, apresentações ou trabalhos que possam lhe causar pânico e sofrimento. Ou ainda, não procurar um veterinário em caso seu animalzinho estiver doente. Bom, aí é o seguinte, eu entendo que as pessoas queiram viajar, principalmente no final de ano e tal, mas aí existem várias alternativas, né?
Uma delas, por exemplo, é vocês levarem o bichinho numa pet shop, que a maioria das pet shops tem hotéisinhos que vocês podem hospedar. E também não é tão caro assim. Ou então, vocês podem, que aqui no sul, né, principalmente a gente viaja muito para praia, então vocês podem levar o bichinho junto, porque os cães principalmente adoram ir para praia com seus donos, não é? Ou então, vocês podem pedir para algum parente que não vai viajar para cuidar desse bichinho, ou vocês podem pedir para algum vizinho, né? E, inclusive, se vocês tiverem confiança nesse vizinho, vocês podem deixar a chave da casa de vocês para ele ir lá alimentar os bichinhos. Enfim, existem várias alternativas. Mas, se vocês não puderem fazer nada disso, então me desculpem, mas não viajem. Por quê? Se vocês tivessem uma criança, um filho pequeno, vocês não o abandonariam. Então, se vocês pegaram um bichinho, esse bichinho, ele é como um filho para vocês. É um filhinho de 4 patas. Então, vocês também não podem abandoná-lo, porque isso é um crime, tá? E não se esqueçam de uma coisa que eu sempre digo, assim, ó. Por trás de um bichinho, sempre existem aquelas pessoas, assim como eu, que adoram os animais. Então, por exemplo, quando eu vou na rua e eu vejo um bichinho abandonado, isso é o suficiente para estragar o meu dia. Claro que eu adoraria poder pegar esse bichinho e levar para minha casa, mas nem sempre isso é possível. Aliás, a maioria das pessoas que gostam de animais, geralmente já tem vários animais em casa. E nós também temos os nossos problemas e muitas vezes até dificuldades financeiras. Nós não podemos pegar todos os animais. Mas nós sofremos e sofremos muito com isso. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que convive com um bichinho na sua casa pode pegar esse bichinho, colocar dentro de um carro, levar esse bichinho longe e abandonar. Eu sinceramente não consigo entender esse tipo de ser humano, se é que dá para chamar isso de um ser humano. E tem mais uma coisa, a maioria das pessoas que fazem isso, muitas vezes, tem filhos pequenos, né? E elas se esquecem que seus filhos pequenos estão vendo o que elas estão fazendo. Então, quando vocês ficarem com mais idade, não se espantem se os filhos de vocês colocarem vocês num asilo e esquecerem vocês lá. Porque qual é a mensagem que vocês estão passando para eles? É de que se uma coisa está incomodando ou vocês não têm o que fazer com ela, vocês jogam fora. Bom, gente, eu sinceramente vou terminar aqui porque esse assunto me deprime profundamente. Mas eu vou antes ler uma frase muito interessante que eu li hoje de manhã, casualmente, num livro. E eu achei muito bonita essa frase. E essa frase parece que é de um filme até, tá? Então, a frase diz o seguinte: triste não é a morte, mas o fato da maioria das pessoas não chegarem a viver de verdade. E uma pessoa que não sabe amar, jamais saberá viver de verdade. Então, gente, amem os filhos de 4 patas de vocês, porque eles são maravilhosos. Namastê.